Nesse vídeo eu vou te mostrar se vale a pena investir em ETFs no Brasil. Muitas pessoas têm dúvida se vale ou não vale a pena ter investimentos em ETFs no Brasil ou se só valeria a pena no exterior, e vou mostrar para você 3 ETFs através de 2 estratégias distintas de como que você poderia investir em ETFs de maneira sistemática e consistente no Brasil. Se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos e nesse canal eu falo como você monta uma carteira de aposentadoria global investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável, especialmente de forma sistemática. Então vamos direto para o conteúdo. Primeira coisa, quando a gente fala de ETFs no Brasil, muitas pessoas pensam, nossa, aqui não vale a pena, tem muito poucas opções. De fato, existem muito poucas opções. Nos Estados Unidos tem 2.400 ETFs, no Brasil existem mais ou menos uns 15, mas não é por isso que não podem existir opções bem plausíveis para você investir em bolsa de valores no Brasil, em ações no Brasil. Então, primeira coisa, rapidamente, por que vale a pena investir em ETFs? Basicamente porque ele é um investimento consistente, ele sempre respeita as regras de um índice. Um índice é um conjunto de regras que vai dizer se o fundo de investimento que você está investindo, que é o ETF, se ele vai investir em uma ação ou em outra ação e qual o peso que ele vai dar a cada uma das ações. Consequentemente, ele tem um rebalanceamento automático e ele não exige o seu acompanhamento. Não precisa você escolher e perder tempo para investir em ETFs, porque ele automaticamente vai investir de acordo com as regras daquele índice. Além disso, não incidem vieses cognitivos emocionais que atrapalham o investidor na tomada de decisão. Todo mundo acha que se ficar um tempinho na bolsa, se ficar aportando todo mês durante 2, 3 meses, vai aprender a lidar com as suas emoções e vai eliminar os seus vieses cognitivos emocionais. Já foi demonstrado que isso não é verdade, não adianta você ser o mago da psicologia, que você não vai conseguir eliminar a natureza humana e os seus vieses cognitivos e emocionais, que continuam atrapalhando a sua tomada de decisão durante os seus investimentos. Além disso, um ETF ele é muito eficiente e muito barato. Os fundos ativos, que são geridos por gestores profissionais, cobram 2% em média do patrimônio ao ano, além de 20% de taxa de performance do que exceder algum indicador, e ETFs não tem isso, tem apenas uma taxa de administração que em geral é bem baixa. No Brasil aí é de 0,20% a 0,50% ao ano em média. Então, quais são os critérios de seleção para você escolher o seu ETF? Primeiro, você tem que escolher aqueles que têm liquidez para você negociar, porque não adianta nada você querer investir em um ETF que não é oferecido. Depois, você vai selecionar o índice, ou seja, a seleção e o peso das ações. Depois a taxa e depois, eventualmente, se o ETF ele disponibilizar as suas ações para aluguel, porque isso permite uma renda um pouco maior do fundo, não é muito significativa, mas permite aí uma renda um pouco maior e, consequentemente, uma rentabilidade um pouco maior. Quais são os principais índices e os principais ETFs no Brasil hoje? Basicamente, existe o índice Ibovespa, o índice Small Caps, o IBRX 50 e o IBRX 100. Todos esses possuem fundos correspondentes que utilizam as regras destes índices para compor fundos e para investir em ações através destes índices. Então, qual é o principal critério de seleção para a entrada ou saída de ações de cada um destes índices? Basicamente, de todos eles, é o índice de negociabilidade. O que é isso, Otávio? É basicamente uma fórmula que determina quão fácil de negociar são estes ativos. Isso aqui é meio complicado, mas apenas para explicar para você que o que é levado em consideração é a quantidade de negócios e é o valor dos negócios. Então, empresas que são mais negociadas na bolsa com um volume maior de dinheiro são classificadas numa posição na frente, numa posição geral das ações, e, portanto, elas entram em faixas diferentes de classificação. Basicamente, o critério de peso depois disso, depois da seleção, o peso dentro de um ETF é sempre feito pelo valor de mercado do free float. O que é o free float, Otávio? Imagine que uma empresa tem um valor de mercado total, ou seja, quanto que custa para você comprar todas as ações de uma empresa, para você ser o dono da empresa.
Esta empresa pode ter uma parte das suas ações que é detida por um controlador que não negocia as suas ações. Então pode ser ou uma empresa, uma holding ou uma família que pode deter várias ações e fica com elas de forma permanente. E outra parcela da empresa é negociada livremente no mercado, é negociada livremente na bolsa de valores. Esta parcela negociada é chamada de free float, e dentro daquelas empresas que a gente viu, as empresas têm peso maior dentro de um índice, ou seja, um ETF vai comprar mais de uma empresa se esta empresa tem um tamanho maior do seu free float. Não é a maior empresa, é o maior pedaço de free float. Então, quando a gente observa em uma escala visual como que ficam estes índices, sempre que se baseando nesta escala no eixo Y, que é a escala do índice de negociabilidade, que é o critério de seleção, sendo que a primeira ação aqui embaixo é aquela ação mais líquida, aquela ação mais negociada, com volume maior, com maior quantidade de negócios. Em geral, sempre se alternam aí as ações da Petrobras, da Vale, do Itaú, que são as ações maiores e mais negociadas, tá? Basicamente, o IBRX seleciona as primeiras 50 empresas com melhor índice de negociabilidade. Depois o Ibovespa seleciona 85% das empresas com maiores índices de negociabilidade. Depois o IBRX seleciona 100 empresas. Depois o índice Small Caps seleciona entre 85% e 99% do mercado em termos de índice de negociabilidade. Como você pode ver, como ela seleciona a partir de 85, ela seleciona exatamente a partir do final do índice Ibovespa. O índice Small Caps não tem nenhuma empresa que também está no índice Ibovespa por definição. Então o índice Ibovespa pega mais ou menos aí 75, 78 empresas, porque esta quantidade de empresas que acaba aí formando 85% do mercado. E o índice Small Caps pega acima disso até 98, 99% do mercado, aproximadamente 90 ações. Então aí ela pega entre a ação número 75 e a ação número 165 pelo índice de negociabilidade. Todos estes índices dão peso proporcionalmente ao free float, conforme eu falei. Então agora a gente vai selecionar literalmente quais são os ETFs disponíveis por critérios de liquidez, de índice, de taxa e de aluguel de ações. Aqui então você vê uma lista de todos os principais ETFs negociados no Brasil. Primeira coisa então, a gente vai excluir os ETFs que não possuem liquidez. Como assim, Otávio, que não possuem liquidez? Existem inúmeros ETFs que não possuem liquidez. Agora o pregão está aberto e eu estou mostrando para você, por exemplo, um ETF como o BBSD11, que apesar de ser um bom ETF, ele teve aqui em 3 horas de negociação apenas uma negociação. O ECOO também, que seleciona empresas mais sustentáveis, também teve apenas uma negociação. O XBOV também da Caixa, que seleciona empresas do índice Ibovespa, também teve apenas uma negociação. Então, você vê que todos esses não possuem liquidez suficiente. Então, agora a gente vai eliminar todas que não possuem liquidez suficiente. Destas restantes, eu vou também eliminar todas as empresas que não são do Brasil, né? Porque eu quero investir no Brasil. Eu não vou tratar agora do índice S&P 500, que pode ser investido no Brasil, por exemplo, através do IVVB11 e do SPXI. Eu vou investir somente no Brasil, certo? Você vê que destes, basicamente, restaram os do índice Ibovespa, o IBRX50, o IBRX100 e o índice de Small Caps, conforme eu falei, e apenas 2 outros diferentes, que é o DIVO11, que é um ETF que seleciona empresas de dividendos, na realidade os 25% com maiores dividendos dentre as ações negociadas, e todas as empresas do mercado financeiro brasileiro, certo? Que possui liquidez. Eu vou primeiro tratar destes ETFs neutros. Eu vou falar primeiro sobre a sua estratégia, se você quiser ter uma estratégia neutra, ou seja, uma estratégia sem exclusões.
Nesse ponto, eu teria uma estratégia que engloba a maior quantidade possível de ações no mercado. Então, portanto, para conseguir fazer isso, você precisaria investir no índice Ibovespa e também no índice de Small Caps. Você vê que esses dois índices eles não possuem sobreposição. Logicamente, o IBRX50 e o IBRX100 em conjunto com o Ibovespa vão possuir uma performance muito parecida, porque majoritariamente eles investem com maior peso nas mesmas empresas, o que não acontece com o índice de Small Caps, que tem empresas bem diferentes e que, portanto, pode sim ter aí uma diferença grande de exposição. Mas eu investiria no Ibovespa e no Small Caps para ter a maior exposição possível no mercado brasileiro. Você vê aqui de início, eu estou pegando aqui uma distribuição do índice Ibovespa para mostrar para você que ele é muito diferente do índice de Small Caps. Por quê? Porque você vê que 20% são bancos, depois 11% é petróleo, então basicamente a Petrobras, depois a Vale aqui praticamente com 10, 11%, depois vem serviços financeiros diversos, depois energia elétrica, etc. Mas você vê que praticamente metade são bancos, Petrobras e Vale. Isso aqui é o grosso do índice Ibovespa. Quando a gente pega o índice de Small Caps, ele é muito diferente. Por quê? Porque ele primeiro pega energia elétrica, depois ele pega edificações, então toda a parte de construtoras, depois ele pega a parte de serviços educacionais, eletrodomésticos, hospitais, exploração de imóveis. Então você vê que são outros setores, e isso é bem mais representativo da economia. Por isso que faz muito sentido você se expor tanto ao índice de Small Caps quanto ao índice Ibovespa, porque todos eles em conjunto têm uma representatividade muito maior da economia brasileira e do mercado brasileiro. Eu vou usar então o BOVA11, que investe aí nas 75 maiores empresas por negociação. Eu vou comparar com o BRAX11, que investe nas 100 maiores empresas por negociação, portanto pega uma parcela daquelas small caps. Você vê que ele já começou aqui a ter um resultado maior do que o Ibovespa no longo prazo. Também porque o BOVA11, que é este aqui azul, que tem maior histórico, ele foi bem caro, bem mais caro do que os outros ETFs durante muito tempo. Então ele teve também uma rentabilidade reduzida também por isso. E ele alugava menos as suas ações, obtendo menos renda, tá? Mas você vê que também pelo fato do BRAX11 investir parcialmente em empresas menores, em outros setores, ele teve uma rentabilidade um pouco melhor ao longo do tempo. Quando a gente pega um outro ETF que é o do IBRX50, o PIB11, ele teve também uma rentabilidade melhor do que o Ibovespa, investindo em menos ações. Isso também, conforme eu falei, se deveu por uma diferença grande de taxa de administração. O PIB11 é o que tem a menor taxa de administração entre todos os ETFs brasileiros, cobrando apenas 0,059. Isso é muito baixo, isso é em linha aí com a média dos ETFs americanos, que são bem mais competitivos, mas você vê que recentemente ele teve uma performance praticamente em linha, desde 2015, com o Ibovespa. Então, na prática, a partir de agora, que a maioria dos ETFs já estão com taxas mais baixas, já alugam mais as suas ações, não tende a fazer muita diferença, exceto, obviamente, pelo índice Small Caps, que é bem diferente. Quando a gente compara o índice de Small Caps com o índice Ibovespa, que não possuem as mesmas empresas em conjunto, você vê que o índice de Small Caps teve uma rentabilidade bem maior, apesar de ser bem mais volátil. Você vê que, por exemplo, na crise de 2016 ele caiu mais, aqui de 2013 a 2016 ele caiu mais. Você vê agora que nessa crise atual ele também caiu bem mais, né? No caso aqui ele caiu praticamente 48%, enquanto que o Ibovespa caiu menos, caiu 45%. Então, assim, você vê que ele é mais volátil tanto para cima quanto para baixo, mas historicamente tende a ter uma rentabilidade maior também, porque um dos fatores reconhecidos pela academia no longo prazo é de que empresas menores tendem a ter um pouco mais de anomalias de preço e, portanto, tendem a apresentar uma rentabilidade um pouco maior no longo prazo. Então faz sentido você se expor a ambos, tanto a empresas small caps quanto do Ibovespa, porque elas não têm sobreposição e elas expõem você integralmente ao mercado. Então, dentro dessas aqui, eu, basicamente considerando a neutralidade, ou seja, se você quisesse investir de maneira neutra, eu investiria basicamente no índice Small Caps,
qual deles, o SMAC 11 ou o Small 11, eu veria qual é a taxa de administração, que nesse caso é idêntica. No caso, o SMAC 11, ele aluga um percentual maior das suas ações, portanto eu investiria no SMAC 11. E na parte do Ibovespa, você vê que o que tem a taxa de administração mais baixa é o BOV B11, que é do Bradesco, e ele também aluga relativamente mais as suas ações. 70% do patrimônio do fundo pode ser alugado. Eu investiria então no BOV B11 e no SMAC 11 para ter uma representatividade integral do mercado brasileiro. Quando a gente vai para o gráfico analisar, aqui eu coloquei 3 ETFs que replicam o índice Ibovespa, mas você vê que como eles começaram em períodos diferentes é um pouco difícil de analisar, mas só comparando dois aqui, o BOV V11 e do BOVA11, você vê que eles são muito parecidos porque eles investem no mesmo índice e nas mesmas regras. Aí você pode me perguntar, Otávio, você não investiria também, por exemplo, no setor financeiro ou no ETF de dividendos? Existem esses dois aqui que possuem liquidez. Primeiro, no ETF do mercado financeiro eu não investiria porque, como é um setor específico, você assumiria um risco desnecessário que poderia ser compensado investindo em outros setores. Além disso, você não tem uma expectativa de retorno maior do que a média por fazer isso. Na parte de dividendos, qual é o critério de seleção deste ETF? Dentre as empresas que pagam dividendos e que têm uma liquidez mínima, ele seleciona 1/4 das empresas por maior dividend yield, ou seja, dividendo pago em relação ao preço nos últimos 24 meses. Por que ele é interessante? Porque ele não é um ETF neutro, ele é um ETF que tem um fator. Esse fator basicamente é o dividendo, é o tipo de exclusão de empresas que ele faz. Ele exclui 3/4 das empresas com menores dividendos nos últimos 24 meses. E você vê que o dividend yield, ele leva em consideração no seu cálculo o preço, porque o dividend yield é o dividendo sobre o preço. Portanto, ele leva em consideração o múltiplo de preço e, portanto, ele é o único ETF brasileiro que tem parcialmente aí um fator valor, ou seja, leva em consideração empresas relativamente mais baratas do que a média. É lógico que este múltiplo de preço, que é o dividend yield, não é o melhor múltiplo de preço, existem múltiplos bem mais precisos, mas é o único disponível no mercado que tem liquidez. Existem outros, mas este é o único que tem liquidez. Você vê que esse ETF ele tem apenas 35 ações, ele é um pouco mais concentrado, comparando ele somente com o Ibovespa, ele é bem mais volátil. No caso, ele subiu mais aqui na parte de 2014, caiu bem mais em 2016 e teve uma recuperação mais forte ainda até o pico anterior à crise. Então você vê que do buraco de 2015 até o pico da crise ele subiu 311%, enquanto o Ibovespa subiu somente 213%. Tá? Então, assim, ele é mais volátil, ele tende a ser mais arriscado, porque empresas que têm um dividend yield e geralmente um múltiplo de preço mais baixo, elas, em geral, têm alguma dificuldade ou de crescimento ou em alguma coisa nesse sentido. Você pode me dizer, não, são as empresas mais resilientes. Talvez, mas certamente não são as empresas que mais crescem, senão elas não pagariam mais dividendos e senão elas não teriam este múltiplo de preço mais baixo. Então, o que eu faria seria me expor de maneira neutra no mercado pelo índice Ibovespa e pelo índice de Small Caps. E, se eu quisesse assumir mais risco para ter mais retorno, eu assumiria o Divo 11. Muitas pessoas podem dizer, não, mas não é vantajoso investir em ETFs no Brasil por causa da questão tributária, por causa que você não tem dividendos isentos de imposto de renda, os dividendos que as empresas pagam são reinvestidos automaticamente no fundo e você é obrigado a pagar imposto sobre a venda do seu ETF em qualquer valor que você faça. De fato, isso é pior. Se você investisse em ações individuais, você teria isenção de imposto de renda sobre os dividendos e você teria isenção de imposto sobre ganho de capital se você vendesse até R$20 mil por mês. Isso não acontece com ETFs. Você é obrigado a pagar imposto sobre venda e sobre os dividendos que vão ser incorporados na cota do seu fundo. Mas isso não elimina as vantagens do ETF, que são a extrema consistência na estratégia, a maior diversificação possível. Você nunca conseguiria ficar comprando 165 ações de uma maneira extremamente barata, diversificada, sem gastar nada de tempo. Os custos muito mais baixos do que fundos de investimento ativos, a economia absoluta do seu tempo e a economia de dinheiro com eventuais casas de análise
ou com qualquer instrumentos necessários para você investir em ações individuais. Estas características, especialmente a consistência a uma estratégia, é algo que aumenta a sua rentabilidade mais do que a redução que você tem da sua rentabilidade por estas questões tributárias. Até porque se você investir por tempo suficiente em ações individuais, você provavelmente teria um capital muito grande, e se você quisesse fazer eventualmente realocações ou rebalanceamentos, o que seria necessário em uma estratégia de stock picking, você também pagaria provavelmente imposto de renda sobre a venda, certo? Então esse é o conteúdo que eu queria passar para você, mostrando duas estratégias com 3 ETFs para você investir em ETFs no mercado brasileiro. Coloca nos comentários o que você achou. Então se você gostou, já pode dar um like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!